E aí, gente, era nem isso aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre uma notícia do Neuroscience News, que é um canal de notícias sobre neurociência no geral. Vários temas relacionados a isso, psicologia, robótica, mas tudo relacionado a essa questão mais relacionada à mente humana. E tem esse post que é da Bar-Ilan University, que parece ser uma universidade israelita, pelo que parece, né? E com um título meio estranho, né? Extremamente estranho, por isso que até eu fui ler, né? Será que o aprendizado no cérebro é mais fraco do que uma inteligência artificial? Então, se você já conhece o canal por um mínimo de tempo, você vai saber da nossa opinião sobre esse tema, né? Obviamente a resposta é óbvio que não. Tanto em questão energética quanto questão computacional. É, o cérebro é incomparável com qualquer sistema atual. Lembrando que inteligência não é igual a conseguir fazer coisas específicas. Então, de repente, um sistema de IA, ele é bom jogar xadrez, como o AlphaZero. É bom jogar Dota 2, que é o sistema de IA da OpenAI, que ganhou dos melhores do mundo. Jogadores de Dota, né? Time de Dota. De lavada ainda. Então, o melhor jogador de Dota 2 é uma inteligência artificial que usou métodos de inteligência artificial reais pra fazer isso, né? Eu também já abordei no canal. StarCraft 2 também. O melhor jogador é uma IA. E sistemas aprenderam a jogar, no caso, né? Então, a pergunta se inteligência artificial ela é melhor que seres humanos em algumas coisas específicas, sim. Mas um sistema de IA não existe um sistema de IA que realmente seja inteligente na, na questão verdadeira, que é a definição de generalização da inteligência. É um sistema que ele de fato está consciente e consegue pensar. Isso não existe. Então, esse título já é ruim por conta disso. É tipo um clickbait, né? Mas enfim. Aí você vai falar, beleza, o que eles vão falar? Eles vão falar um pouco sobre Deep Learning, que é um método bem importante para IA, né? Que é de 2010, se não me engano. Que você usa várias redes, várias, na verdade, camadas na sua estrutura da sua IA, que não é algo novo, de nenhuma forma. Tem vários exemplos utilizando outras técnicas junto com o Deep Learning para várias tasks, né? Para resolver vários problemas. E eu vou até deixar em português para ficar mais fácil. Então, algumas palavras talvez não vai falar corretamente, né? Esse TL é Deep Learning. E eles vão falar com relação a isso, né? Como pesquisa, esse é o foco do artigo, né? Como no Scientific Reports da Nature, pesquisadores da Universidade de Bar-Ilan, na Israel, resolveram um quebra-cabeça da questão do que a gente chama de redes neurais biológicas, né? Ou inspiradas biologicamente, que são IAs. O modelo é inspirado mais ainda na forma como os neurônios se funcionam, no caso, né? Só que é inspirado, né? A própria inteligência artificial em si, ela tem uma inspiração desde o seu início, nos anos 60 e 70, no cérebro humano, né? Mas modelos modernos, né? Que tentam se parecer mais com a parte biológica, são chamados de modelos inspirados biologicamente, né? Tem o Bicas, por exemplo, que é o exemplo mais brutal disso, né? Bicas é uma sigla para Biological Inspired Neural Networks, não, Neuroarchitectures, então arquiteturas inspiradas biologicamente, né? E nesse caso, poderia ser um tipo disso. E aí, o pesquisador, que é o Ido Cantor, que vai estar no artigo que a gente vai ver, que é professor do departamento de física em Berlim. Aí você fala, nossa, mas ele é professor de física. Ele tá falando sobre neurociência. E realmente, pessoas da física é, conseguem facilmente migrar para neurociência por várias questões. Então, é normal. Então, ele vai falar, mostramos que o aprendizado eficiente é uma árvore artificial
Então, Artificial Tree, eles vão dizer, em que cada peso, que é o weight, que é os neurônios individuais do sistema, da sua IA. Se você não entende não entende o que é isso, tem vídeos no canal sobre isso, né? Que eu explico matemática de Deep Learning, né? E eu falo das taxas de sucesso e tal. Essa descoberta abre novos caminhos de algoritmos de hardware de IA eficientes e de inspiração biológica. Então ele está dizendo que o artigo que eles escreveram é um novo passo para IAs inspiradas biologicamente, né? Bicas, melhores, né? Essa arquitetura de árvores, né? O Architecture, podadas representam um passo em direção à realização biológica plausível do aprendizado eficiente. No caso, usando como base os dendritos dos neurônios, né? Como teoricamente isso daí poderia realizar, né? E a realização biológica do mecanismo de retropropagação, né? Ou backpropagation, que atualmente é uma técnica central para IA. Tem várias razões para a gente realmente contrariar esses argumentos. Primeiro, backpropagation não é uma forma de aprendizado, um mecanismo de aprendizado que tem evidência de acontecer na vida real. Porque não sabe, backpropagation é uma técnica que usa cálculo diferencial para atualizar a rede. Então, sempre que o sistema acha erros, né? Você calcula os gradientes que são os erros do seu sistema, o gradiente dos erros do seu sistema, né? E atualiza ele. É assim que a IA aprende. Backpropagation foi uma técnica importante nisso. Embora existem várias formas disso, né? São chamadas de descida de gradiente. Então, antes de falar mais de Portil, que é esse daqui, eu queria mostrar um paper do Markant et al., que é bem conhecido, que mostra mais ou menos a estrutura de neurônios, né? Tá aqui o paper, tá na descrição também. E em si, a gente tem diversos tipos de morfologias de neurônios, né? Tem bipolares, unipolares, uns que parecem tipo uma rede de basquete, que são basket cells, é, células de chandelier, tem vários tipos de é, formas que esses neurônios possuem a sua árvore de dendritos é, na prática, né? Acho que essa imagem é a melhor, que mostra os tipos aqui na direita, né? Como as células de Martinotti, bipolares, neuroglias, chandelier, células piramidais, que é muito conhecida no hipocampo, que é importante para memória e tal. E você vê que as estruturas são bem diferentes, né? Então, você vê que aqui, por exemplo, é uma basket cell. Você tem várias estruturas que são totalmente diferentes uma das outras e que fazem parte da rede é, enorme em regiões do cérebro, né? De neurônios, né? Bilhões aí de conexões. Então, deixa eu pegar mais uma imagem interessante. Então, pensa em algo assim. Você tem aqui os neurônios, os neurônios não, o neurônio e os seus dendritos que vão se partindo por aí. Esses dendritos contêm meio que espinhas que é, estão ao redor dele. Aqui são a forma que as propagações de tanto polarização como depolarização dessas sinapses, né? E basicamente essa morfologia que eles possuem, né? Então, isso tem a ver com o que eles estão tentando fazer aqui. O paper deles, que está introduzindo essa técnica chamada arquitetura de árvores, né? É baseado nisso. Então, eles usaram como base essa questão para criar um modelo que você usa as camadas da sua rede, essa rede convolucional, né? É, eles usaram três. Então, elas representam, por exemplo, 10 unidades de dendritos, né? Lembrando que dendritos são esses bracinhos. A gente ir mais pra cima aqui. São esses bracinhos que vão se ramificando, né? E que obviamente são importantes na propagação de informação do cérebro. E embora a gente não saiba a parte computacional de como essa informação é processada,
É, eles basicamente fizeram isso usando as camadas como base. Eles juntaram esses três inputs, que seriam dos braços, entre aspas, dos dendritos, né? Virtualmente. é, e pegaram esses dados para que a rede deles funcionasse, né? Então eles usaram uma árvore com três. Quer dizer, uma arquitetura com três árvores, né? Que tinha essa forma de funcionar, né? Eu acho que a imagem mais que mostra isso essa é aqui, né? Então você tem. Você poderia aumentar isso, né? Entre aspas, os dendritos aqui que vão ser importantes nas camadas aqui com relação a essa rede convolucional, né? Então, de forma simples, a técnica deles, ela tem uma inspiração biológica porque ela é baseada na forma que os dendritos é, s- são estruturados, né? A forma estrutura dos dendritos. Eles evocam muito essa questão do backpropagation. Lembrando, backpropagation não parece ser a forma que o cérebro computa o aprendizado. Eu tenho que mostrar. Acho que não tem como. Backpropagation. Só para dar um exemplo mais claro. Então, deixa eu ver um exemplo aqui. Então, em backpropagation, de forma simples. A gente tem o input, o valor que você quer, a função de perda, número de camadas. No caso aqui, eles usaram uma arquitetura que tem três árvores com é, inúmeras camadas, né? Entre aspas, essas três camadas, que tem vários nodes elas. Esses weights são as sinapses, os neurônios em si, né? Individualmente. Isso é chamado de weights também. E a função de ativação também que é importante para o aprendizado desse sistema, né? E basicamente essa parte de cálculo que você quer atualizar a rede, né? Você quer calcular o gradiente dessa rede é, e você quer mudar os parâmetros dessa rede. Você quer fazer que calcular o custo, o erro nesse sistema. Então tem um. Deixa eu pegar uma imagem gráfica. Ah, uma imagem gráfica para ficar mais fácil. Então, acho que aqui ficou legal. Essa daqui, vai. Você quer calcular o erro nesse sistema, que são as partes mais baixas desse gradiente, né? Então aqui são seus dados, né? E você quer. Quando você usa esse algoritmo para achar as partes mais baixas desse sistema, que no caso é uma função não convexa que é da direita, essa daqui é uma função convexa, essa aqui não convexa. Quando você acha os erros nesse sistema, você acha isso e atualiza o seu sistema. Isso várias vezes, múltiplas vezes, e fazendo isso, o seu sistema aprende. Então ele calcula os erros, né? Qual que são os erros que tá fazendo meu personagem no Mario não conseguir passar a tela. De repente ele não tá pulando direito, não tá analisando onde estão os inimigos direito, ele não tá se movendo temporalmente direito. Então tem que achar os erros, por exemplo, nas ações do meu personagem, e corrigir isso. No nosso contexto, no contexto deles é para reconhecer a imagem, né? Então, quais os parâmetros que não estão permitindo que eu reconheça a imagem perfeitamente. Então, isso você quer fazer. Backpropagation é isso. Mas não tem nenhuma evidência que essa é a forma que o cérebro aprende. Então, não tem, não tem como experimentalmente provar isso. Que o cérebro faz qualquer forma de descida de gradiente, né? O que poderia ser de forma metafórica visto como uma descida de gradiente. Talvez seja, mas não backpropagation em si. Então, eu creio que o que eles dizem não é tão verdade. Que essa forma. Que essa não é a forma de provar que backpropagation é biológico. E você só colocar essas camadas como se fossem baseadas biologicamente. Isso é muito pouco, na minha opinião. Eu vejo modelos biológicos de inteligência artificial que são bem mais
tem uma base muito mais estrutural, né? Como eu até falei no canal já, da Liquid Neural Networks, que foi baseada no. Foi uns pesquisadores do MIT que criaram, né? Fizeram uma palestra e tal. Eu mostrei no canal. Liquid Neural Networks. E era baseado numa minhoca lá, a C. elegans, nos neurônios desse sistema que tinha uns 300 neurônios. Aqui no modelo que teve uma inspiração biológica, esse daqui eu acho que é muito simples, na minha opinião. Eu acho que, tipo, é um paper legal, beleza, mas eu acho que não vale o que foi falado aqui. Principalmente o título e muito menos as coisas que falou que aqui abre o caminho para algoritmos mais eficientes e inspiração biológica. Não, na minha opinião, não. É um paper comum, mas não, na minha visão, na minha opinião, não adicionou nada com relação à parte biológica de aprendizado, né? Zero. Então, essa é a minha visão, né? Então, no geral, é isso, né? O título estranho, conclusões também estranhas. No geral, tudo muito estranho. Mas era isso. Espero que isso tenha sido útil. Até o próximo episódio.